Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 247. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel, dos capítulos 25 ao 27. Mas antes, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pela Bíblia, pela Tua palavra, obrigado por termos liberdade para lermos a Tua palavra, para termos mais que uma Bíblia em nossas casas. Muito obrigada, Senhor, que possamos valorizar esse livro tão poderoso, tão transformador. Que tudo que lermos hoje, Pai, Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, nos revelando a Tua vontade, os Teus propósitos para as nossas vidas. Que o Senhor remova qualquer tipo de distração, que o Senhor direcione os nossos caminhos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, livre a nossa família, nos dê a direção, Pai, da Tua vontade para as nossas vidas. Estamos aqui, Pai, para obedecermos a Tua palavra, o Teu querer. Ajude-nos em nossas limitações e receba, Senhor Deus, a nossa adoração a Ti neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 25. Profecia contra Amon. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio. Vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria, com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor, estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei e desde Temã até Dedã eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Profecia contra a Filístia. Assim diz o soberano Senhor, uma vez que a Filístia agiu por vingança e com maldade no coração, e com a antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus.
Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26, profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado, e as suas portas se abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor, estou contra você. O tiro e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desflechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas, ele matará o seu povo à espada e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu amadeiramento e todo o entulho. Porém, fim aos seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia da sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante da sua ruína. Assim diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem à cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, como aqueles que descem à cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes.
Levarei você a um fim terrível e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 27. Um lamento por Tiro. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está junto à entrada para o mar e que negocia com povos de muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam um cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram seus remos. De cipreste procedente das costas de Chipre fizeram seus convés, revestidos de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira. Seus toldos em vermelho e azul provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e os seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Pute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os escudos deles em seus muros ao redor. Levavam a sua beleza à perfeição. Tarsis fez negócio com você. Tendo em vista seus muitos bens, eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você, e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram-lhe suas compras com presas de marfim e com ébano. Arã negociou com você, atraído por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deu-lhe turquesa, tecido vermelho, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens, trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza de seus bens, Damasco negociou com você, pagando-lhe com vinho de Elbom e lã de Zar. Também Dan e Javã de Uzal compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de Sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo-lhe cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Raamá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos, com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar. Seus remadores a levam para alto mar.
mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quanto estão a bordo, sucumbirão no coração do mar, no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Ezequiel capítulo 25 nos ensina que Deus defende seu povo mesmo em meio ao juízo. Embora Israel estivesse sob disciplina, os inimigos que zombaram e se vingaram de sua queda não ficariam impunes. A justiça de Deus é equilibrada. Corrige os seus, mas também pune os que se exaltam sobre eles com desprezo. Isso nos lembra que mesmo em tempos de queda, o Senhor continua sendo nosso defensor. O capítulo 25 marca uma virada na estrutura do livro de Ezequiel. Após capítulos intensos de julgamento contra Judá e Jerusalém, inicia-se uma nova sessão com mensagens divinas contra as nações vizinhas. Essas mensagens não têm apenas tom condenatório. Eles funcionam como mensagens indiretas de esperança para os exilados. Ver seus inimigos julgados por Deus reafirmava que o Senhor não havia perdido o controle da história. Deus não ignora a maldade dos que se aproveitaram da dor do seu povo. Essas nações zombaram da queda de Jerusalém, celebraram o exílio dos judeus e tentaram ocupar o espaço deixado. Mas ao fazer isso, tocaram na honra de Deus. O juízo contra elas reforça que o Senhor é santo, justo e leal à aliança com Israel. Deus começa confrontando Beni Amon, uma nação transjordânica que havia sido constantemente hostil a Israel. A acusação é clara, visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio. Versículo 3. Eles se alegraram com a dor do povo de Deus. Essa zombaria, conhecida como alegria pela desgraça alheia, despertou a ira de Deus. O julgamento seria severo. Vou entregar vocês como propriedade do povo do Oriente. Os quedemitas, povos nômades do deserto, invadiram o território amonita, tomando suas colheitas e rebanhos. A seguir, o juízo volta-se contra Moabe. A acusação é teológica. Vejam, a nação de Judá se tornou como todas as outras nações. Como resposta, Deus declara que abriria o flanco de Moabe e entregaria suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, os povos do Oriente. Essas cidades formavam a linha de defesa do território moabita. A ação divina tinha dois propósitos: castigar Moabe e pegar Bene-Amon da memória das nações. O juízo se conclui com a mesma fórmula dos demais, então saberão que eu sou o Senhor.
Edom, parente mais próximo de Israel, também recebe uma palavra dura, visto que Edom vingou-se da nação de Judá. Versículo 12. A vingança edomita foi cruel e sem compaixão. O juízo de Deus incluiria destruição total. Desde Temã até Dedã, eles cairão pela espada. Versículo 13. Essas cidades marcam os extremos norte e sul do território edomita, indicando uma devastação completa. O mais impactante é a forma como Deus executaria o julgamento. Eu me vingarei de Edom pelas mãos do meu povo, Israel. Deus restauraria Israel a ponto de torná-lo instrumento de justiça contra os inimigos. Isso antecipa a promessa futura de restauração nacional e julgamento das nações. A mensagem de Deus termina com a fórmula: eles conhecerão a minha vingança, apontando para um Deus que se revela por meio de atos concretos na história. Por fim, os filisteus são acusados de vingança e antiga hostilidade contra Judá. Versículo 15. O ódio filisteu era tão antigo quanto Israel. Em cada geração se opunham ao povo de Deus, e agora, diante da queda de Jerusalém, agiram com crueldade. Deus diz: estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Os queretitas eram provavelmente um grupo eticamente relacionado aos filisteus, vindo da região de Creta. O juízo seria extremo. Eu executarei extrema vingança sobre eles com ira furiosa. Versículo 17. O propósito é o mesmo das mensagens anteriores. Eles saberão que eu sou o Senhor. Ainda que Ezequiel 25 não tenha um cumprimento direto no Novo Testamento, sua mensagem ecoa no ensino de Jesus e dos apóstolos. A ideia de que Deus julga as nações e defende o seu povo permanece. Em Apocalipse 6:10, os mártires clamam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Além disso, Romanos 12:19 lembra: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O juízo pertence a Deus. E Ezequiel 25 é prova disso. Ezequiel 26 nos ensina que nenhum poder humano pode resistir ao juízo de Deus. Tiro parecia inabalável. Sua força militar, riqueza e influência internacional eram inquestionáveis, mas sua soberba diante da queda de Jerusalém e seu desejo de lucrar com a dor alheia atraíram sobre si a indignação do Senhor. Ao contemplar essa profecia, vejo que Deus derruba o orgulho e humilha tudo que se exalta contra ele. Nenhuma fortaleza marítima, nenhum império financeiro, nenhuma estrutura humana está fora do alcance da mão divina. O capítulo 26 é uma mensagem divina de juízo contra Tiro, a mais poderosa cidade fenícia do mundo antigo, localizada em uma ilha a cerca de 550 metros da costa. Tiro era protegida naturalmente pelas águas profundas e por imponentes fortificações. Sua economia girava em torno do comércio marítimo e de colônias estratégicas como Cartago, Chipre e outras ao redor do Mediterrâneo. A cidade era símbolo de poder, beleza e riqueza. No entanto, após a queda de Jerusalém em 586 a.C., Tiro reagiu com escárnio. Em vez de lamentar a destruição de Judá, alegrou-se e esperou se beneficiar economicamente. Esse espírito de ganância despertou a ira de Deus, que anunciou por meio de Ezequiel o juízo sobre a cidade. O capítulo se divide em 4 partes principais, cada uma introduzida pela expressão "assim diz o soberano Senhor", refletindo uma progressão lógica. O anúncio do juízo dos versículos 1 ao 6, a descrição da invasão liderada por Nabucodonosor dos versículos 7 ao 14 e o impacto internacional da queda de Tiro dos versículos 15 ao 18. Por fim, o retrato teológico de sua ruína no Sheol dos versículos 19 ao 21. Tiro zombou de Jerusalém. O portal das nações está quebrado, agora eu prosperarei.
Sua alegria diante da queda de Judá era egoísta e oportunista. Em vez de se compadecer, desejou tirar proveito da tragédia. Deus responde: estou contra você, ó Tiro. A imagem usada é poderosa. Trarei muitas nações contra você, virão como o mar quando eleva suas ondas. Essas ondas simbolizam os exércitos invasores. A cidade outrora majestosa seria reduzida a uma rocha nua, onde apenas redes de pesca seriam estendidas. A profecia atinge não apenas a ilha, mas também os territórios continentais sob sua jurisdição, chamados de filhas. Ao ler essa parte, nós podemos perceber que Deus leva a sério quando alguém se alegra com a dor do outro. Tiro não apenas ignorou Jerusalém, ela celebrou a sua queda. Esse tipo de insensibilidade motivada por ganância revela um coração distante de Deus. Nabucodonosor é chamado de Rei dos Reis, no versículo 7, título que ressalta sua autoridade temporal, mas que na visão profética não apaga o fato dele ser apenas um servo nas mãos de Yahvé. Deus diz: eu trarei contra você, Nabucodonosor. A soberania divina dirige até mesmo os exércitos imperiais. O texto descreve em detalhe as estratégias de guerra, muros de cerco, rampas, escudos, arietes, machados. A poeira dos cavalos cobriria Tiro, seus muros tremeriam, seus habitantes seriam mortos e as suas colunas, símbolo de estabilidade e riqueza, ruiriam. O saque seria total, derrubarão seus muros e demolirão as suas lindas casas e lançarão suas pedras ao mar. Versículo 12. Esse detalhe ecoa fortemente nas campanhas posteriores de Alexandre, que literalmente usou os entulhos da cidade continental para construir um aterro e invadir a ilha. A música cessaria, o barulho das harpas e dos cânticos seria silenciado para sempre. Tiro jamais seria reconstruída. A cidade que zombou da queda de Jerusalém agora seria o exemplo de ruína irreversível. Essa sentença, no final do trecho, é selada com a declaração divina: pois eu, o Senhor, falei. A destruição de Tiro teria um impacto internacional. As regiões costeiras tremeriam ao ouvir sobre sua queda. Os príncipes do mar, governantes de outras cidades litorâneas, deixariam seus tronos e se vestiriam de pavor. Um lamento seria entoado: como você está destruída, ó cidade de renome. Esses versos mostram que Tiro era um símbolo de estabilidade e força. Sua queda abalaria emocional e economicamente outras nações, como Cartago, Sidom e Chipre. O lamento se parece com os cânticos fúnebres do mundo antigo, nos quais se expressavam dor e desorientação diante da perda de uma referência. Aqui nós podemos ver algo bem profundo. Até os inimigos de Tiro se abalariam. Isso revela como o orgulho humano é frágil. Tudo aquilo que parece inabalável aos olhos do mundo pode ruir num instante quando Deus decide intervir. Na última parte, o juízo assume um tom escatológico. Deus diz: farei de você uma cidade desolada quando eu trouxer o grande abismo sobre você. As águas aqui representam mais que destruição literal, simbolizam o julgamento final de Deus. Tiro é retratada descendo a cova, o Sheol, a mundo inferior, junto com os povos de tempos antigos. Versículo 20. O destino da cidade é comparado ao de indivíduos que descem ao Sheol, local de escuridão e esquecimento. O texto reforça: serás procurada, mas nunca serás achada novamente. Embora Ezequiel 26 não tenha uma referência direta e messiânica no Novo Testamento, ela se encaixa perfeitamente na teologia do juízo que permeia os evangelhos e o Apocalipse. A soberba de Tiro ecoa nos discursos de Jesus contra as cidades que não se arrependem, como Mateus 11, dos versículos 20 ao 24, quando ele menciona Tiro e Sidom como exemplos de cidade que, se tivessem visto os milagres feitos por ele, teriam se arrependido. Além disso, a ideia do juízo divino contra sistemas econômicos arrogantes e exploradores reaparece em Apocalipse 18, na destruição da Babilônia, retratada como um centro comercial que corrompe as nações.
Assim como Tiro, ela é lamentada por reis, comerciantes e navegadores, todos impactados por sua queda. A conexão está na mensagem. Deus não tolera arrogância, exploração ou confiança em riquezas. Seu juízo virá e será definitivo. E em Ezequiel 27 nos ensina que a glória humana, por mais impressionante que pareça, é frágil diante da soberania de Deus. A cidade de Tiro, símbolo de beleza, poder e sucesso comercial, é retratada como um navio magnífico que naufraga em alto mar. O lamento do profeta não é apenas um grito de dor por uma cidade caída, mas um aviso claro. Todo o império que se ergue em orgulho e autonomia está destinado a afundar. Este capítulo nos confronta com a realidade de que somente aquilo que está firmado em Deus permanece. Ezequiel 27 está inserido na seção de mensagens divinas contra as nações e dá sequência ao juízo contra Tiro, iniciado no capítulo anterior. O cenário é o cerco de Tiro por Nabucodonosor, iniciado em 585 a.C., poucos meses após a destruição de Jerusalém. O texto, porém, projeta o fim de Tiro como ainda futuro, usando o gênero literário de um canto fúnebre ou lamento poético. A mensagem divina começa com um chamado de Deus para Ezequiel: profira um lamento por Tiro. O tom não é de julgamento direto, mas de um funeral. Deus manda o profeta falar com uma cidade que ainda existe como se ela já estivesse morta. A frase "minha beleza é perfeita", no versículo 3, revela a essência do problema. Tiro está embriagada com a sua própria glória. A cidade se vê como incomparável, insubstituível, segura em sua posição dominante. Esse é o primeiro indício da queda que virá. Dos versículos 4 ao 11, Ezequiel desenvolve uma das metáforas mais sofisticadas da Bíblia. Tiro é descrita como um navio de proporções e beleza incomparáveis. A embarcação é construída com os melhores materiais de diferentes regiões: pinheiros do Monte Senir, Hermon, cedros do Líbano, carvalhos de Bazã, ciprestes de Chipre, velas de linho egípcio e toldos de Elisá. Cada detalhe da construção carrega significado. A diversidade dos materiais e sua origem geográfica mostram o alcance comercial de Tiro e sua capacidade de transformar riqueza em esplendor. Como um navio fenício adornado, a cidade se apresenta ao mundo como símbolo de sucesso e sofisticação. A tripulação também é internacional. Marinheiros de Sidom, Arvade e Gebal, soldados da Pérsia, Lídia e Fut. Isso reflete uma cidade globalizada, cuja influência se estende por toda a parte. Dos versículos 12 ao 25, apresenta o manifesto de carga de Tiro, em forma de uma longa lista de parceiros comerciais e os produtos que cada um fornecia ou recebia. Aqui o texto muda de tom, sai da poesia e adota um estilo de catálogo, mas mesmo isso é intencional. A lista cobre quase todo o mundo conhecido da época: Tarsis, Javã, Tubal, Meseque, Bet-Torgama, Dedã, Arã, Judá, Israel, Damasco, Sabá, Ramá, Assur e outros. Cada povo contribui com produtos valiosos: metais, cavalos, tecidos bordados, perfumes, pedras preciosas, alimentos, vinho, linho, madeira. Ao final dessa sessão, o profeta declara: você está cheia de carga pesada no coração do mar. Versículo 25. O navio Tiro está completo, orgulhoso, sobrecarregado, e isso prenuncia o seu fim. Com uma transição abrupta, Ezequiel anuncia a queda. Um forte vento oriental a despedaçará no coração do mar. Versículo 26. O mesmo mar que sustentava a glória de Tiro agora se torna seu túmulo. Não há menção explícita de Deus como o causador, mas o vento oriental, comum na linguagem profética, frequentemente simboliza o instrumento do juízo divino. Tudo o que compunha a riqueza e a beleza de Tiro, bens, mercadores, marinheiros, soldados, desaparece com ela. O navio orgulhoso afunda com tudo a bordo. A partir do versículo 28,
O foco passa para os que testemunham a tragédia. Os marinheiros gritam, abandonam os navios, lamentam com gestos de desespero, jogam cinzas sobre si, raspam a cabeça, vestem pano de saco. Não há alegria na queda de Tiro, apenas perplexidade e dor. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Essa pergunta retórica marca o clímax do lamento. A cidade que era símbolo de riqueza e segurança, agora é apenas silêncio. As reações continuam. Reis arrepiados, rostos desfigurados, gritos de espanto. A frase final ecoa em Ezequiel 26, 21. Tu te tornastes um horror e tu não mais existirás. Ezequiel 27 encontra eco direto em Apocalipse 18, no lamento pela queda da Babilônia. A linguagem é muito semelhante. Comerciantes choram, o som do mar desaparece, os produtos luxuosos já não circulam. Ambos os textos denunciam a arrogância das potências comerciais e sua destruição repentina. Assim como Tiro, a Babilônia de Apocalipse representa um sistema mundial corrompido pela ganância. O apelo de Deus é claro: saiam dela, povo meu. O fim de Tiro aponta para o juízo final sobre todas as estruturas humanas que substituem Deus por riquezas. Jesus também fala sobre isso em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A confiança em bens e poder sempre acabará em naufrágio espiritual. Amém? E assim a gente termina o áudio de hoje, nos lembrando que nada neste mundo é inabalável. Como vimos, Tiro era bela, rica, respeitada, mas caiu. Isso nos leva a refletir onde nós temos colocado a nossa confiança. Aprendemos também que Deus vê as estruturas humanas e os impérios com olhos diferentes dos nossos. Ele não se impressiona com a beleza, luxo ou poder econômico. O que impressiona a Deus é a humildade e a fidelidade. Que Deus continue ministrando os nossos corações e nos transformando para a honra e glória do nosso Deus. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.